Todos pegaram a lição. Hoje nós vamos estudar a palavra, deixe sua Bíblia lá. Precisamos acompanhar a palavra de Deus, é a previsão bíblica também. Diz assim: os nomes redentores de Deus. Hoje nós vamos estudar a quinta lição, que é Jeová Jireh. Jeová Jireh significa Deus proverá, ou o Senhor proverá. Esse foi o nome utilizado por Abraão para referir-se a Deus na ocasião em que ele ia sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá. Obedecendo a ordem de Deus, Abraão não hesitou em oferecer seu filho em holocausto, mas antes que imolasse seu próprio filho sobre o altar, Deus o impediu, aprovando sua fidelidade, obediência e providenciando um cordeiro para substituir Isaque no sacrifício. Assim Abraão fez menção a um dos nomes do Senhor e chamou aquele lugar de Jeová Jireh, como na passagem descrita em Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 22. Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ler o versículo de número 1 ao 14. Todos encontram fé? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22, nós vamos ler versículos de 1 ao 14. Amém? Graças a Deus. Diz assim: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece a mim um holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e aguardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fedeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharão ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não me faças nada, porquanto agora seis que vem
e não me enganastes, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás, travado pelas suas pontas do mato, e viu, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu no holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então Abraão, irmãos e irmãs, teve uma oportunidade de provar a sua fé e confiança total em Deus. Deus leva Abraão ao Monte Moriá, e lá Deus lhe pede que ele entrega o seu próprio filho. Só que aquilo era para provar se o coração de Abraão estava em primeiro lugar em Deus. Lógico que Deus não permitiria que Isaac fosse sacrificado, mas Deus queria ver se o coração de Abraão estava em Deus ou no seu filho. Irmãos, aqui vem um ensinamento muito importante. Nós estamos iniciando o mês do amor. E uma das coisas que você precisa ter em sua mente, em seu coração, que o seu coração precisa estar posto em primeiro lugar na sua vida, totalmente em Deus. Então, quem precisa ocupar o primeiro lugar do meu coração é Deus. Mas quem precisa ocupar o primeiro lugar do seu coração, meu irmão, é Deus. Toda a pessoa que tiver dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar do seu coração, ela será provada e testada. Por isso, se você hoje está aprendendo segundo a palavra e segundo as Escrituras, a colocar Deus como primeiro na sua vida, então já tome essa posição, já adeque esse posicionamento e coloque Deus em primeiro lugar no seu coração. Toda pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar no seu coração, ela está sendo suscetível a ser enganada pelo inferno. Toda pessoa que não tem uma comunhão verdadeira com Deus, que ali assume a sua posição em Cristo e que entende, não compreendeu ainda que Deus precisa ser primeiro, que a vida dela com Deus tem que estar em primeiro plano, que a comunhão com Deus tem que ser em primeiro lugar, que a vida espiritual dela e o coração dela tem que estar posto na palavra, na vontade de Deus. Ela vai ser provada e testada. E ela também está suscetível ali, se ela não colocar Deus em primeiro lugar, a ser enganada pelo inferno. E aqui Deus vem mostrando que Abraão, ele havia recebido uma grande bênção da parte de Deus, que era Isaac, mas Isaac nunca poderia ocupar o lugar de Deus. Nunca permita, meu irmão, que nada ocupe o lugar de Deus na sua vida. Assuma o papel de vida espiritual, de crescimento espiritual. Olha, hoje é o mês, nós estamos nesse ano, e vai ser conhecido como o mês do amor. Só que não tem como amar ninguém se a pessoa não amar a Deus acima de todas as coisas. Se a pessoa não entender que Deus precisa ser o primeiro de nossas vidas. Antes de qualquer pessoa, antes de qualquer situação, antes de qualquer momento que você esteja vivendo, a pessoa mais maravilhosa que tenha aparecido na sua vida, ela nunca poderá ocupar o lugar de Deus. Ela nunca poderá ocupar ali o lugar do seu coração, que é o lugar de quem? De Deus. O primeiro lugar do seu coração é de Deus. Não é da pessoa que você casou, não é do seu filho, da sua filha. O primeiro lugar não é de uma bênção que você almeja, não é dos seus pais. O primeiro lugar do seu coração tem que ser do Senhor. E aqui Abraão estava sendo testado e provado
para ver se realmente o primeiro lugar no coração de Abraão era de quem? De Deus. E, quando Abraão viu aquela situação de ver o teu próprio filho sendo ali, parecia que seria oferecido no holocausto, aí o menino chega para ele e pergunta: olha, pai, estou vendo aqui o cordel, estou vendo aqui a pedra, estou vendo aqui tudo para fazer o holocausto, mas não tem cordeiro, Aí a criança chega lá e fala, aquele jovem chega e fala para ele, o Isaac chega e fala para Abraão: não estou vendo nada aqui. Aí Abraão simplesmente responde: não, o Senhor proverá. Ali estava mostrando que Abraão estava disposto a cumprir a vontade do Senhor. Seja uma pessoa disposta a obedecer a palavra. Seja uma pessoa completamente disposta a obedecer às Escrituras. Seja uma pessoa completamente disposta a fazer o que a Bíblia te ensina, o que a palavra de Deus te mostra. Seja uma pessoa, irmãos, que abra a mente para entender a vontade do Senhor para a sua vida. Nós estamos iniciando um novo mês, que é um preparo para os 6 meses do ano que virão, e nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, como primeiro no nosso coração. Aquele que vai ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Que a gente não seja movido por sentimentos nem por emoção, nós sejamos pessoas mais racionais e que nós venhamos andar dentro do que a palavra ensina e dentro do que Deus mostra nas Escrituras. Em primeiro lugar do seu coração, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida, irmãos, diária, precisa ser Deus. E Abraão precisava aprender isso. E continuando ainda, vai lá na lição, diz aí: na Bíblia encontramos muitos exemplos da provisão de Deus ao longo da história do seu povo. Além de Abraão, o Senhor também se revelou como provedor a Elias, quando este estava no ribeiro de Querite, e também a uma viúva em Sarepta. Abra lá para você ver. 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos ver como que Deus se mostra provedor na vida daquele que é fiel a Deus em tudo, aquela pessoa que tem Deus como primeiro da sua vida. Ela entende que o primeiro lugar da vida dela é Deus, que tudo para ela em primeiro lugar tem que ser a Deus. É uma pessoa que realmente tem um coração entregue à vontade de Deus. 1 Reis 17. Vamos ler versículos de número 2 ao 6. Todos encontraram aí? Primeiro nós vamos ler 1 Reis 17, de 2 ao 6, e depois nós vamos ler 1 Reis, versículo 14. Vamos lá? Diz aí. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aqui mostra que
que o profeta Elias estava sendo sustentado pelos corvos, ou seja, o corvo era um animal, um bicho, que trazia ali no seu bico o alimento ali para o profeta Elias em pleno ribeiro. Então, ali no ribeiro, ele bebia água, pela proteção de Deus, e o corvo trazia um alimento para sustento para ele, ou seja, um alimento para sustento ali do profeta Elias, vinda da própria natureza, entrado por um bicho que era um corvo. Olha para você ver a provisão. E o que havia na terra? Fome seca. E o profeta Elias estava sendo alimentado por quem? Por Deus. Irmãos, toda pessoa que é fiel à palavra, que é fiel em tudo que faz diante do Senhor, ela vai ser alimentada e ela verá a provisão de Deus na sua vida. Mesmo em uma situação de adversidade, de dificuldade, se a pessoa aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, em suas tomadas de decisões, se ela já entendeu que Deus precisa ser o primeiro em tudo, ela vai ver a provisão chegar à mesa dela. Ela vai ver a provisão entrando na sua casa, no ambiente familiar. Ela vai ver a provisão de Deus na sua renda, no seu trabalho, no seu comércio, na sua loja. Ela vai ver a provisão dela entrando, a provisão de Deus na vida dela entrando na empresa onde ela trabalha, ali para o patrão que vai ali aceitar o pagamento dela. Ou seja, a provisão verá da parte de quem? De Deus. Pode ser um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de falta, mas a provisão chega naquela pessoa que está andando em fidelidade para com Deus em tudo. Aqui o profeta Elias provou isso. Em uma terra de seca, de fome, onde havia falta, Deus fala para ele, dá uma direção, fala: olha, vá lá em tal lugar, lá no ribeiro, tal direção, e lá você vai ver que eu vou morar porque os povos tinham alimento. E Deus queria dizer que lá Deus mandaria a provisão. Ou seja, a pessoa que é fiel a Deus em tudo, na palavra, todos os seus comportamentos e fala, que tem a Deus como primeiro lugar na sua vida, como Abraão tinha, vai provar a provisão em todas as áreas da sua vida. Vamos lá, continuando aí. 1 Reis 17, só que agora o versículo de número 14 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre o quê? Sobre a terra. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre o quê? Sobre a terra. Então Deus estava falando: olha, está vindo tempo de fome, tá? Tempo de falta, tempo de dificuldade, de adversidade, pode muitos problemas. Olha, mas a farinha da panela não faltará. Ou seja, a provisão não vai faltar na vida daquele que é fiel. A provisão não vai faltar na vida daquele que é obediente à palavra das Escrituras. Olha, o azeite da botija não faltará. Para quem que Deus estava falando isso? Para a viúva de Sarepta, aquela que estava ali em grande dificuldade, aquela que estava ali em falta, sem alimento. Mas ela sabia que ali, por todo o tempo, eles eram e foram e continuavam sendo fiel a quem? A Deus. Irmãos, a pessoa que realmente é fiel a Deus, ela crê na provisão, mas ela não somente crê na provisão, ela vai ver a provisão que chega. Até o momento de dificuldade, até o momento de falta, quem realmente é fiel ao Senhor verá a provisão chegar na sua vida, verá a provisão chegar nos seus amados, verá a provisão chegar na sua família, vai ver a provisão, a multiplicação, o suprimento de Deus, a bênção de Deus chegar na sua vida. Mas para isso acontecer, pastor, a
A pessoa tem que permanecer sendo fiel a Deus. A pessoa tem que iniciar sendo fiel a Deus, continuar sendo fiel a Deus. Porque se um dia ela passar por um momento com uma dificuldade, Deus não vai deixar ela. Deus vai mandar a provisão, Deus vai usar alguém para abençoar aquela pessoa, mas não vai faltar. A provisão vai chegar. Por isso que a fidelidade ao Senhor em tudo, ter a Deus em primeiro lugar, ter ali Deus como início de todas as coisas tomadas de decisão, nos faz, irmãos, viver algo importante na nossa vida. Porque até no momento de dificuldade, se a pessoa realmente é fiel a Deus, Deus será supridor das necessidades. A Bíblia fala isso, que Deus é o nosso Deus galardoador. O que quer dizer galardoador? Supridor de todas as nossas necessidades. A Bíblia também fala que nós devemos ser supridas todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. No tempo de falta, haverá o que? Fartura. A Bíblia mesmo diz que no tempo de seca pela terra, ia Abraão prosperando, rico em gado, riquezas e honra. No tempo de seca, de devassidão, ia Abraão prosperando, riquezas e honra. Deus tem para aquele que é fiel a Deus. Provisão, Deus tem para aquele que é fiel. Tempo de falta, tempo de dificuldade, tempo de escassez, tempo que parece que as coisas estão meio difíceis. Então, se você é fiel a Deus, você provará da provisão. Você provará da bênção. Você provará do suprimento das suas necessidades. Não vai contar. Aqui nós vemos Elias ali sustentado pelos povos, que vemos aqui a língua sareta também sendo sustentada por uma oração de fé. E Deus faz a multiplicação ali na vida na casa da farinha e do azeite. A partir do momento que ela separa o quê? Primeiro para o Senhor. Faz o primeiro para Deus. Ela entende que as coisas, em primeiro lugar, são para Deus. E ela vê a provisão. Você pode ver toda a passagem, foi assim que ocorreu, pedindo para ela que ela fizesse primeiro para Deus, e ela viu que o suprimento das necessidades. Ela supre ali a obra do Senhor, no caso, ela dá alimento ao profeta que Elias, e ela vê a provisão chegar na casa dela, a multiplicação chegar na casa dela, a multiplicação chegar na família, o quê? Porque ela entende que o primeiro é para Deus. Tudo primeiro para Deus. Amém, meu Deus? Vamos continuando, porque o estudo é grande. Vamos lá, continuando. Quando Israel passou pelo deserto, Deus também enviou sua provisão através do maná. Se lhes faltava outra coisa, Deus era a provisão. Provisão significa ato ou efeito de prover, fornecer o necessário, socorrer, suprir a necessidade. É exatamente isso que o Senhor faz em nossa vida. Você tem o Jeová Jireh em sua vida. Você sabia que nós temos, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós temos a atuação do Jeová Jireh sobre a nossa vida? Temos, pastores, sim, o Deus da provisão. O Deus que não vai deixar o quê? Faltar. O Deus que vai suprir todas as nossas necessidades. Pastor, eu estou ali passando por uma situação difícil, mas aqui que eu vou clamar? Você vai clamar ao Deus de Jeová. Ao Deus da provisão. Você vai orar, Deus, traga a provisão na minha casa, traga a provisão aqui nos meus amigos, traga a provisão aqui, Pai, no meu trabalho, na empresa, no comércio, na loja, traga a provisão, aí sobre a minha casa, sobre a minha família. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus Jeová Jireh. Pai, o controle, Pai, das bênçãos, o controle de tudo, o controle de trazer a existência das coisas que não são como se já se fossem, está nas suas mãos. É isso, você vai orar e você vai determinar segundo a palavra de Deus, e você vai clamar com intensa fé. Você vai falar: não, Deus, o Senhor é o Deus da provisão. Deus, o Senhor é o Deus da doador. Vai haver multiplicação, vai haver provisão, vai haver suprimento. Não, porque eu sou fiel ao Senhor e eu não aceito a miséria, eu não aceito o devorador, eu não aceito o portador da minha vida, eu não aceito o destruidor, não aceito permanecer em dificuldade.
quer buscar o seu sustento, quer ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, você vai ter o quê? Um lado também, né? Uma atitude para você viver a provisão, a multiplicação. Quem está desempregado, vai correr atrás do emprego. Aquela pessoa, né, que está em dificuldade, ela vai correr atrás ali, né, de fazer algo para ela modificar e movimentar na vida dela, vai ficar parada. Né? A pessoa tem que ter um ato de fé. A oração é isso, é orar e agir, é orar e ter a atitude de fé, é orar e ter o comportamento de acordo com a palavra, de acordo com o que ensinam as Escrituras. Mas Deus é assim, Deus é o Deus da provisão. Talvez você esteja vivendo assim na sua vida, uma estação do outono. Qual que é a estação do outono? A estação do outono é aquela estação que é o preparo aqui, o inverno. E muitas das vezes o que? As folhas caem. Mas depois de uma preparação, né, folhas caindo. Depois vem o inverno, muitas vezes secagem. Mas depois o que vem? Vem o replantar, o renascimento de novo da natureza. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida financeira. Talvez momentos onde você está vendo situações meio adversas, situações difíceis. Parece que a trabalhança começou a ter alguns problemas. Aí você vai clamar a quem? Ao Jeová, o quê? Direto, ao Deus da provisão. Você vai crer, você vai acreditar na sua fé em Deus e saber que Deus é esse Deus da fornecedor, o provedor, o Deus da multiplicação, porque você é fiel, sempre foi fiel e tem permanecido fiel a Deus. Quem é fiel não vai clamar. Quem é fiel vai acreditar. Quem é fiel vai entender. Não, Deus é provedor, não precisa aceitar a miséria, não precisa aceitar a escassez, não precisa aceitar a dificuldade. É um tempo difícil, parece que eu estou no preparo para o inverno. É uma estação difícil, é um problema, é uma adversidade. Mas não, eu não vou me deixar daqui, eu não vou me deixar ali parar, eu não vou me deixar esmorecer. Não, eu vou clamar ao Jeová, que aquele que não deixa faltar farinha na panela e azeite, que é a minha botija. Aquele que não deixa faltar suprimento na minha casa, na minha vida, em todas as áreas, em todos os sentimentos. Você vai clamar, vai terminar, em nome do Senhor Deus, Deus da provisão. E continua ele, e diz: o meu Deus, Jeová Jireh, segundo as suas riquezas, suprirá, proverá todas as vossas necessidades em glória por Cristo que? Jesus. Está descrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ou seja, Jeová Jireh, Deus da provisão, suprirá toda a necessidade daquele que tem Deus em primeiro lugar, é fiel a Deus em tudo. Em quem? Em Cristo que? Jesus. Quem é Cristo Jesus, irmãos? Além de ser o Filho de Deus que nos ofereceu a salvação, Jesus é quem? A palavra de Deus, o Verbo que habitou entre nós, mas é a palavra de Deus o que? Revelada. Então, dentro da palavra, você obterá o suprimento das suas necessidades. Dentro daquilo que declara a Bíblia. Por isso que toda oração de fé, todo ato de fé, tem que ser orado de acordo com as Escrituras. Por que eu não vou aceitar o devorador ou o portador? Porque a Bíblia diz que Deus repreenderia o devorador, o portador, o destruidor, a locusta, o gafanhoto, na vida daquele que é fiel. Porque Deus promete na palavra de Deus que Deus supriria todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. E eu vou orar para terminar segundo a palavra. Aí você vai orar para falar: miséria não te aceita na minha vida, escassez, dificuldade, falta, sai dos meus caminhos. O devorador na minha vida você matou, miséria, portador, destruidor na minha vida você não toca, porque eu sou fiel a Deus em. E você vai orar, você vai clamar com determinação, você vai clamar ao Jeová Jireh, ao Deus da provisão. Amém, povo de Deus? Continua. O maior desejo do Senhor é prover na sua vida, de tal forma até que não haja mais nenhum tipo de falta ou necessidade. Ele só pode ser o Senhor sobre a sua vida, né, sobre a vida daquele que ele provê. Tudo o que havia no era a provisão de Deus para o homem, exceto uma parte que não pertencia ao Senhor e eles não deveriam comer dela, que era o fruto da árvore da ciência do bem e do
do mal, na desobediência, foram colocados para fora do jardim. Perderam aquele ambiente de provisão do Senhor e a partir daí tiveram que provar o seu próprio alimento. É bom se recordar, irmãos, da passagem de Adão e Eva, que viveram isso na sua vida. Por que eles viveram isso, pastor? Porque eles não quiseram obedecer a Deus. Por que eles tiveram ali que comer do próprio suor, do seu próprio rosto, do seu próprio trabalho, ter que trabalhar no seu ambiente, né? Coisa que o homem não fazia, porque não havia na vida deles o que? Obediência. Eles obedeceram a Deus em partes, mas não quiseram obedecer tudo. Tem gente que talvez está assim, irmãos, está obedecendo a Deus em partes, mas não obedece tudo. É o filho da obediência em algumas coisas, mas em outras não é. Aprenda a obedecer a Deus em tudo. Aprenda a ser fiel a Deus em tudo. Tem pessoas que obedecem uma parte da palavra que ela acha que favorece a vida dela e outras ela não quer obedecer. Quando a pessoa entra para ser filho da desobediência, ela está sujeita a sofrer a consequência das suas próprias escolhas ou dos seus próprios o quê? Atos. Então toda a pessoa que está dormindo espiritualmente precisa despertar, porque ela senão ela vai acabar sendo enganada pelo inferno e vai acabar perdendo as bênçãos. O que Adão e Eva estavam perdendo? Adão e Eva estavam perdendo a maior oportunidade deles, era estar no lugar de provisão total da parte do Senhor. Por causa de quê? Porque eles insistiram em comer do fruto o quê? Proibido. De algo que não era de Deus para vir o quê? Para de comer do fruto proibido, irmãos. Para de comer aquilo que Deus não tem para a sua vida. Para de querer aquilo que Deus não tem para você. O erro de muitas pessoas é querer aquilo que Deus não tem para elas. Em vez dela querer a vontade de quem? De Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ela quer aquilo que Deus não tem para ela. Talvez ela quer o mundo, ela quer o prazer da carne, ela quer o engano do diabo, ela quer a mentira do inferno, ela quer a cilada, a perturbação do inferno na vida dela, ela quer viver o quê? Ser enganada. O mesmo como esse, é importante você abrir a sua mente, seu entendimento, falar, não me deixar ser levado por sentimentos, nem por emoções. Olha, eu vou refletir. Eu não posso querer aquilo que Deus não tem para mim. Não posso aceitar na minha vida aquilo que Deus não preparou para mim. Não, eu não posso querer o fruto o quê? Proibido. O conhecimento do bem e do mal. Eles quiseram, né? Quiseram conhecer o mal. Não, irmãos. Não queira conhecer as trevas. Por quê? Por que eu não tenho que querer conhecer as trevas? Porque as trevas só vieram para fazer o quê? Matar, roubar o quê? Destruir. As trevas vieram só para quê? Para enganar, meu irmão. Para enganar você. Não, olha, o filho da desobediência, ele vai ter a tendência a ser o quê? Enganado. Não, desobedeça a Deus, não. Volte o seu olhar, a sua visão, o seu entendimento à palavra de Deus. E clame ao Jeová direto. Deus aprove provisão. E continuando, diz aí: se quiserdes, olha que diz, e me o que ouvirdes, comerei o melhor que desta terra. Está escrito lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Mas olha a condição: é se quiserdes, e o que? Me ouvirdes. Então a pessoa tem que o quê? Querer. E não somente querer. A pessoa tem que ouvir o quê? A Deus. A pessoa tem que dar crédito. Porque querer, irmãos, talvez muita gente quer. Quem não quer ser próspero, né? A gente fizesse uma entrevista na igreja e perguntar: nossa, quem não quer ser próspero? Quem não quer ver a vida dele sendo transformada, né? De riqueza em riquezas e honra? Quem não quer ter a provisão dentro de casa, a provisão da vida, a multiplicação de tudo que faz? Quem não quer a bênção de Deus? Irmãos, se quiseres, né? Mas também tem que ouvir a voz de quem? De Deus. Irmão, Deus nunca vai te obrigar a ser abençoado. Mas para ser abençoado, você tem que querer e você tem que ser obediente à voz de Deus.
Irmãos, para ser abençoado, para ter provisão, para ter multiplicação, seja fiel a Deus em tudo. Deus nunca vai te obrigar a receber uma bênção, mas para receber tem que querer e tem que o quê? Obedecer. Para ser abençoado, para chegar em lugares aonde você nunca chegou, em situações que você nunca alcançou, em bênçãos que você nunca recebeu na sua vida, você precisa querer e obedecer às direções dadas por quem? Por Deus, as direções dadas segundo a palavra, segundo as Escrituras. Se quiseres e ouvides, comereis o melhor desta terra. Então a pessoa tem que querer, a pessoa tem que obedecer, a pessoa tem que fazer a parte dela, para ela comer o melhor desta terra, para ela viver a provisão, para ela viver o suprimento que vem da parte de quem? De Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus da provisão. E continua, diz assim: o nome Jeová Jireh não é relativo apenas à provisão, como algumas pessoas pensam, né? De coisas materiais e terrenas, mas também das coisas que necessitamos, mas principalmente a promessa de redenção feita ainda no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Vamos abrir lá? Gênesis capítulo 3. Quero mostrar para você, mas a pessoa pensa assim: nossa, Deus é provisão só de bens materiais, de bênção, de conquista, disso, daquilo, outro, né? A pessoa tem uma pensando: não, eu preciso alcançar, chegar, tenho de ter aquilo. Será que é só isso que Deus tem? Será que Jeová Jireh só tem isso? Vamos lá? Gênesis 3,15. Aqui em Gênesis 3,15 mostra a tentação de Adão e Eva. Aqui mostra eles comem o fruto, não era para comer, em desobediência a Deus. Depois você pode ir mais ali em casa, todo o texto relatado. E mostra aqui também esse propósito que Deus tem na vida, a vida da redenção. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui, irmãos, vai mostrar essa passagem, uma bênção que foi dada sobre a vida do ser humano, da gente poder pisar em serpentes e escorpiões, pisar na cabeça do inferno, sem que dano algum seja ocasionado. Você começar a aprender a tomar posse das suas bênçãos. Você vem deixando mal para sua vida, você fala assim: inferno na minha vida não, Satanás na minha vida não, espírito de engano na minha vida não, demônio, você veio para matar e destruir, mas na minha vida não. Isso aqui é um assumir da fé na vida da pessoa, uma redenção, a pessoa entender. Olha, abriu aí Gênesis capítulo número 3, versículo 15, diz aí: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é a própria representação, irmãos, de Cristo sendo ferido na cruz, para nos dar a vitória sobre o quê? Sobre o inferno. Para nos dar a vitória sobre todos os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. A pessoa que obedece, irmãos, a palavra de Deus, que anda em obediência
as Escrituras, ela vai pisar a cabeça de Satanás. Ela não vai aceitar o diabo na vida dela. Ela vai repreender, ela vai combater com as trevas. Ela fala: diabo, a você não engana, Deus tem para mim a salvar. Salvação. Jesus foi ferido e a vitória foi alcançada na cruz. E a serpente foi o quê? Pisada, amassacada, e o inferno foi o quê? Combatido, irmãos. Para você não aceitar o domínio do inferno na sua mente, para você não aceitar sentimentos malignos no seu coração, para você não mais aceitar as tuas ciladas de Satanás na sua vida. Jesus foi ferido na cruz. A semente da mulher, quem é a semente da mulher? Foi ferida no calcanhar? Jesus foi ferido na cruz do Calvário, mas ele pisou a cabeça da serpente, irmãos. Venceu a morte, venceu o inferno. Ele venceu as táticas do inferno para nos dar o quê? Salvação. Ele venceu as ciladas de Satanás para nos dar o direito a salvação. Ele pisou a cabeça da serpente. Quando a pessoa está sendo praticante da palavra, ela vai pisar a cabeça da serpente, ela vai pisar a cabeça do inferno, ela vai pisar a cabeça do diabo. Demônio, espírito de engano, espírito da perturbação na minha vida. Demônio, você quer me aprisionar, quer me enganar? Demônio, eu piso a sua cabeça, sai da minha vida. A pessoa vai expulsar o mal. A pessoa vai falar: sentimento maligno, pensamento ruim, coisa do diabo, coisa mandada, sai da minha vida. Eu piso na sua cabeça, espírito da enfermidade. Eu piso na sua cabeça, potestade maligna. Eu piso na sua cabeça, sentimento ruim, pensamento ruim, coisa do inferno, sai dos meus caminhos. Demônio, você está tentando travar minha vida em alguma área, me enganar, roubar, matar, destruir. Demônio, eu piso na sua cabeça, sai da minha vida. E a pessoa vai expulsar em nome de Jesus. Vai mandar embora o mau pensamento maligno. Você vai expulsar do seu coração o sentimento maligno. Você vai expulsar do seu corpo a doença e a enfermidade. Você vai mandar embora aquilo que é das é pisar a cabeça do inferno. Então aqui foi uma redenção dada. É um direito que é alcançado. Você clama o Jeová Jireh, o Deus da provisão, fala: diabo, na minha vida não. Inferno na minha vida não. Engano de Satanás na minha vida não. Sai, diabo. Com a sua semente que veio para matar, roubar e destruir. Sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai de todas as áreas dos seus. Olha, investido do mal contra a minha vida, minha casa, minha família, eu te repreendo. Sai. Eu piso a sua cabeça, Satanás. Vai embora da minha vida. Vai embora da minha casa. Vai embora do seu poder da minha vida. Sai, sentimento, sai pensamento. E manda embora. Amém, meus Deus. A redenção alcançada. Vamos continuar aí? Diz aí: Jesus Cristo é a provisão de Deus para resolver o que era o maior problema de nossas vidas: a condenação do quê? E morte por causa do pecado. Então, olha para você ver. O homem é quê? Ser condenado a quê? A morte. A condenação de morte. Mas Jesus, morrendo na cruz, pagou o quê? A pena no nosso lugar. Entende, povo de Deus? Qual morte que o ser humano ia ser condenado eternamente? A morte que? Eterna. Mas Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida o quê? Abundância. Ao aceitar, ao receber Jesus na condição de Senhor e Salvador, e no momento que você se arrepende dos seus pecados, e você reconhece: não, eu errei, falei, pequei, Deus me perdoa por esse ato, essa atitude, esse comportamento, o espírito da morte cai por terra, da morte espiritual, que veio para enganar muitas pessoas, e veio para aceitar a salvação da pessoa. Aquele espírito de morte cai por terra, aquele engano de Satanás cai por terra, aquela perturbação do inferno cai o quê? Por terra. E a pessoa diz: não, em Jesus eu tenho salvação. Com Jesus a situação que vai mudar, o caso vai se resolver, o problema vai ser solucionado. Isso é pisar, pisar a cabeça da serpente, pisar a cabeça do inferno. Fala: não, Satanás, você não me engana, não. Não aceita a condenação de morte na minha vida, não aceita a condenação de morte
condenação de morte na vida dessa pessoa. Eu te expulso, demônio. Eu te expulso, espírito de engano, demônio da mentira, demônio da perturbação, espírito de dor. Eu te expulso em nome de Jesus. Vai embora. E repreende da sua vida. Mau pensamento ali, né? A doença, a verdade, o problema, o diagnóstico ali. Amém? Você repreende em nome de Jesus. Não aceito a morte na minha vida. Não aceito a morte na minha casa. Principalmente a morte aqui, espiritual. Perda salvar, salvação você vai repreender, vai salvar, demônio, sai Deus, vai embora. Em nome de Jesus, na minha casa, não, as pessoas da minha família não. Sai em nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver, demônio da morte, sai da vida dele em nome de Jesus. A autoridade, amém, em nome de Deus. Perspectiva aí, em Deus, fé, determinação, de ser expulsa, se não embora. Em nome de Jesus. Continuando aí. Diz aí, né? Então Jesus Cristo, a provisão de Deus para resolver o que era o maior problema nas nossas vidas, a condenação à morte, causa do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que proveu para si redimir o seu povo, sendo ele sacrificado em nosso lugar, semelhante ao que ocorreu no Moriá. Sabe que uma semelhança muito grande, que ocorreu no Moriá, até a provisão do Cordeiro chegando lá, né? Para poder passar no lugar de Isaac, em vez de Isaac ser sacrificado, o cordeiro que foi o quê? Oferecido à provisão de Deus, é uma representação do próprio Jesus Cristo. Jesus ali se oferecendo ao nosso quê? Ao nosso lugar, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. É a representação ali de Deus oferecendo o cordeiro à humanidade, a oportunidade de salvação, de vida, meu irmão. É a oportunidade de vida para você, para a sua casa, para a sua família. É a mesma representação. Então, você pode ali ler e ver as escrituras. Quando Deus ali no jardim do Éden, ali mata ali um bichinho para cobrir, ali a nudez de Adão e Eva, era a representação de quê? De Jesus morreria o quê? No nosso lugar. E ali cobriria a nossa o quê? A nossa nudez. E nos daria uma nova chance, uma nova oportunidade. Aqui, a mesma coisa. Ali a situação. E aqui também com Abraão, a mesma situação também mais de Adão e Eva. Isaac para ser sacrificado e oferecido o quê? Um cordeiro, representando que Jesus morreria também no nosso o quê? Nosso lugar. Nesse caso aqui, quando é relatado a situação da serpente ferir o calcanhar do filho nascido de mulher, mas ali o filho da mulher pisar a cabeça da serpente também mostra a questão de Jesus Cristo, morrendo, vencendo o inferno, vencendo a morte, vencendo as ciladas do mal, em favor da nossa vida, para nos dar a chance de salvação. E continua e diz as Escrituras. Aí no texto, sendo ele sacrificado em nosso lugar, semelhante ao que ocorreu no Moriá, o Senhor Jesus é a maior expressão da provisão de Deus em nosso favor. E se ele nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou para todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Romanos, capítulo 8, versículo 32. Para você entender que Deus é o Deus da provisão. Nem Jesus foi poupado para nós. Jesus foi entregue no nosso quê? No nosso lugar. Se Deus entregou até Jesus por nós, o que Deus não pode fazer na sua vida, meu irmão? Será que não te falta crer, acreditar e exercitar a sua fé? Ué, se Deus deu até Jesus, o próprio Filho dele, para morrer por nós, o que Deus não pode fazer na minha vida? O que Deus não pode fazer por mim? O que Deus não pode fazer por você, meu irmão? O que Deus não pode fazer pela sua casa, pela sua família? Será que não te falta exercer o quê? A fé? Por que as coisas não estão acontecendo? Será que não te falta exercer o quê? A fé? Se Deus deu o seu próprio Filho para morrer no nosso quê? No nosso lugar. Imagina, Deus não pode fazer as outras coisas por nós. Deus não pode modificar uma situação que nós estamos vivendo assim. Deus não pode
precisa estar de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras. Entre em obediência. O Deus que pode o quê? O Deus da provisão. Jeová Jireh. Aí continua, me diz, vamos lá? Diz assim: então, quando a multidão se aproximava, ele perguntou a um de seus discípulos como alimentariam todas aquelas pessoas. Vamos ver lá onde ele diz isso, em João capítulo 6. Abra sua Bíblia, João 6. Será que não é você que está duvidando? É você que está descrendo? De falta de fé, atitude, compostura, comportamento, obediência? Talvez te falta muita coisa. Talvez te falta algo, irmãos, decisão. É você viu o ataque do inferno, você identificou uma ação do mal. Não, na minha vida não, na minha casa não, na minha família não, as pessoas que eu tenho morado não. Diabo, sai, não, sai mentira, sai atitude do inferno, sai cilada de Satanás. Ai, demônio, sai, você expulsa, demônio, você manda embora. Te falta crer, te falta acreditar, te falta fé para muitas situações na vida. Para Deus mudar e modificar a sua história, o seu estado, a situação que você está vivendo, passando. Amém? O que tem te faltado? Vamos ver lá na multiplicação? João capítulo 6, versículos 5 e 6. Para você vencer, você só precisa daquilo que Deus te dá. Não precisa de nada de ninguém. Não precisa não, pastor. Não, você precisa daquilo que Deus te dá, que Deus te oferece. Deus coloca na sua mão a ideia, a estratégia, a sabedoria, a direção. Deus te ensina a ser fiel. Na sua fidelidade, Deus muda a sua vida, irmãos. Muda a sua história. Olha o que diz aí, olha. Os discípulos estavam preocupados, perguntando, diante de Deus: aonde compraremos, como que faremos? Estamos ali no meio de um lugar onde não tem lugar para comprar comida, não tem lugar para comprar provisão. Eu acredito que eles devem ter levado ali, não se prepararam também, talvez não pensaram, nossa, todo lugar que a gente vai, né? Sempre uma multidão acompanha. Será que horas nós vamos voltar de lá? Né? Até quando nós vamos ficar lá? Talvez eles tenham que se preparar. Tem muita gente está assim. Ela não está vivendo a multiplicação, não está vivendo a provisão por causa de despreparo. A pessoa nunca está preparada para viver o milagre. A gente está assim, nunca está preparada para viver isso. Pois a pessoa não está antenada. A pessoa está meio que dormindo espiritualmente, mas nunca está preparada para viver a bênção. Eles começam lá, aonde nós vamos comprar? Aonde nós vamos buscar comida agora? Agora nós estamos aqui no meio do nada, e não tem lugar para comprar comida, não tem comida, ninguém trouxe comida, como nós vamos fazer? Aí Jesus o quê? Traz a direção. Diz aí, João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Todo mundo encontrou? Diz assim: então, o que Jesus fez? Então, Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão via ter com ele, disse-lhe: onde compraremos pão para estes o quê? Comerem. Mas dizia isso para lhe experimentar, porque ele sabia o que havia de. Jesus só estava experimentando os discípulos. Eles estavam passando por um teste. Teste de quê? De provisão. Mostrando o que faltava ali para eles preparo.
Porque Jesus já sabia como que fazer e como realizar. Como que eu vou saber, pastor? Como ter as atitudes certas? A partir do momento que você tiver Jesus como primeiro da sua vida, você vai passar nas experiências, você vai passar nos testes da vida, você vai passar nas provas o quê? Você vai ser uma pessoa selecionada para receber a bênção. A partir do momento que você for uma pessoa experimentada em Deus, quando você passar no teste de Deus, você está aprovado para viver as outras bênçãos dessa vida. Mas você precisa ser bem experimentado. Eu estava experimentando os dias, testando eles. Assim como muitas vezes Jesus traz sobre as nossas vidas muitos o quê? Testes. E a gente precisa passar e ser aprovado. Teste da fé, no teste da paciência, no teste da confiança, no teste da fidelidade, no teste do compromisso, no teste de ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, no teste de onde está o seu sentimento, aonde está o seu coração, no teste do crer e acreditar em Deus. Deus vai te experimentar, tem que passar. Tem que passar a aprovação de quem? De Deus. Tem bênçãos aqui nessa terra, nessa vida, que você só alcança se você poder experimentar. Então, só ser experimentar, passar no teste. É igual na prova, não é assim? Tem lugar que você só trabalha se você passar na prova do concurso, não é assim? Tem lugar que você só entra se você passar na entrevista, não é? Tem lugar que você só entra se você o quê? For aprovado. Teu currículo, né? Passar lá e entrar lá e a pessoa te qualificar, não é assim? Então, você vai ser experimentado por Deus na fé. Tem que passar nos testes de quem? De Deus. Tem que passar nos testes do Jeová o quê? Direito. O Deus da provisão. E provemos. Porque ele proveu na vida de Adão, não proveu na vida de Adão e Eva. Resgate? Proveu. Não proveu na vida de Elias? Proveu. Não proveu na vida da viúva de Sarepta? Proveu. Não proveu também na vida da humanidade? Proveu. Entregou quem? Jesus. Olha o Deus de Jeová Jireh, Deus da provisão. Deus que provê em tudo. Ele provê. E entregou-se por nós, né? Então, continue. Apesar da pergunta, ele já tinha a solução, porque Jesus sempre tem a solução para todos os problemas. Então, ele faz a pergunta, mas ele já tem a resposta, a pergunta, a solução. Já sabia o que ia fazer. Ele é a própria provisão, ou seja, o nosso direto. Quantas vezes nos deixamos levar pela incredulidade? Quando não confiamos que o Senhor abrirá uma porta de emprego ou suprirá alguma outra necessidade. Quantas vezes ficamos ansiosos e nos esquecemos da promessa de Jesus? Diz aí, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33, 71. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, sendo praticante da palavra da verdade, fazer a vontade de quem? De Deus, ter Deus em primeiro na sua vida. Todas as demais coisas que você vê como necessidade te são acrescentadas. Pastor, a bênção vai chegar na minha casa? Vai, busca primeiro a Deus. A bênção vai chegar na minha saúde? Vai, busca primeiro a Deus. A bênção vai chegar na minha vida sentimental? Vai. Eu vou conseguir para a pastora casar? Vai, mas busca primeiro a Deus. Pastor, a bênção vai chegar ali para a minha família? Vai, mas busca primeiro a Deus. Ama primeiro a Deus. A bênção vai chegar lá no meu trabalho, na minha empresa, pastor? Vai, mas busca primeiro a Deus. Seja fiel primeiramente a Deus. A bênção vai chegar, pastora. Pastor, o meu sonho tão realizado vai chegar, pastor. Eu vou ser experimentado, vou passar. Só você decide. Busca primeiro a Deus. Primeiro buscar a Deus. Primeiro lugar
preocupe em primeiro lugar em fazer a vontade de quem? Deus. Todas as demais coisas te serão acrescentadas. O resto, meu irmão, minha irmã, é acrescento, é presente de Deus para a sua vida. Mas a sua principal preocupação tem que ser fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. As outras coisas, as outras áreas, os outros setores, Deus acrescenta como te for necessário, como você exercita a sua fé, como você já foi experimentado e passou, quando você já está pronto e preparado para receber. Busca primeiramente a quem? A Deus. E as demais coisas vão ser o quê? Acrescentar, não acrescentam, presente, vai acrescentando, vai chegando na sua vida. Talvez você esteja cheio de preocupações, conflitos por causa de problemas não resolvidos, mas tenha fé e confiança, creia em Deus, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Por que não tem que lançar a ansiedade sobre Deus? A Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de vós. Lança sobre quem? Sobre Cristo. Como que eu lanço a ansiedade sobre Deus? Oração, dobra o seu ora. Pastor, mas eu estou fraco. Meu irmão, faz um propósito de oração. Madrugada, dia de manhã, 6 horas, um tempo de oração. Faz um jejum na consagração. Se abastece de algo que você não gosta. E aquele tempo que você vai orar, você vai apresentar sua vida espiritual, você vai apresentar as áreas da sua vida. Oração, dobra o seu joelho, ora, meu irmão. Tocou da pessoa que está fraca espiritualmente, dobra o joelho, ora. Levanta na madrugada, ora. Levanta de dia, ora. De noite, ora. Separa o momento do seu dia, ora. Venha mais à igreja. Tem um compromisso fervoroso com Deus. Ora, dobra o joelho, no joelho, chama, ora. Lama, fala com Deus. Se precisar, como o pastor Paulo faz uma consagração para você quebrar a sua carne, para você quebrar o sentimento carnal da sua vida, o pensamento ruim. Ora, vida de orar, oração. Toda pessoa que está fraca espiritualmente precisa buscar a vida de orar, oração. O que está fortalecendo? Tem que continuar orando, tá? Permanecer forte. Vida de oração. Você falta para muita gente. Para aquela pessoa que ela se diz fraca espiritualmente, que está conseguindo avançar, está sofrendo muito luto, que está esmorecendo. Falta de vida de orar, oração. Tem que voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, orar, como a pastora falou, chegar diante de Deus, conversa com Deus, diálogo com Deus, mas também ter a ação conforme que você tem orado, conforme que você tem falado, terminar com as suas próprias o quê? Palavras. Também orar e agir, de oração. Então, lançai sobre o Senhor, lança sobre Deus, oração, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor colocou toda a provisão física, material e espiritual em Jesus. Ele é o nosso Jeová Jireh. Encerrando, João 14, diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nome de Jesus, irmãos, tem sobre todo o nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Tudo que é orado de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras, usando o nome de Jesus, se é plano e vontade